Boa noite. Hoje destacou-se no noticiário os juros fixados pelo Banco Central. Em entrevista, o presidente Lula lamentou a manutenção da taxa básica de juros e criticou o pagamento, via orçamento, de despesas financeiras com juros da dívida pública e com renúncia de impostos. Quiseram que o Banco Central fosse independente, que tivesse autonomia. Ora, autonomia de quem? Autonomia para servir quem? Para atender quem? Indagou Lula. A decisão do Banco Central em manter os juros em 10,5% coloca o Brasil na segunda colocação com o maior juro real entre 40 países. O Brasil fica atrás da Rússia. Outro assunto muito comentado foi a fala de Lula na posse da presidente da Petrobras, quando questionou a privatização da Eletrobras e a venda da Vale. Boa noite, Marília. Como foi? Boa noite, Cláudia e ouvintes do Novo Jornal. Durante cerimônia realizada nesta quarta-feira, 20, para a posse de Magda Chambriard na presidência da Petrobras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as privatizações de grandes empresas do país. Ele citou diretamente a Eletrobras e a Vale. De acordo com o presidente, as duas poderiam estar atuando ao lado da Petrobras como indutoras da economia brasileira. A Eletrobras foi privatizada em 2022 pelo governo de Jair Bolsonaro. Na ocasião, foram emitidas novas ações, fazendo a participação da União ser reduzida para menos de 50%. Já a Vale foi vendida em 1997, quando o governo liderado por Fernando Henrique Cardoso negociou ações com um grupo de empresas privadas e fundos de pensão. A gente poderia estar melhor. A gente poderia ter aqui do nosso lado a Eletrobras, que era a maior empresa de energia do nosso país. A gente poderia ter do nosso lado a Vale, que foi privatizada e rifada para diferentes fundos. E não tem um dono para você conversar, disse. Lula criticou o comportamento da mineradora nos processos de reparação das tragédias que ela protagonizou nos últimos anos em Minas Gerais. Em 2015, uma barragem da Samarco, joint venture da Vale, e da BHP Billiton, se rompeu em Mariana, deixando 19 mortos e causando danos em municípios por toda a bacia do Rio Doce. Já em 2019, a cidade de Brumadinho testemunhou o maior acidente trabalhista do país. A ruptura de uma barragem da Vale, além dos impactos ambientais, custou 272 vidas, a maioria de empregados da própria mineradora ou de empresas terceirizadas contratadas. O tema foi abordado pelo presidente em meio às tratativas para repactuar o acordo de reparação da tragédia ocorrida em 2015. O modelo implementado, envolvendo a criação da Fundação Renova para gerir as medidas reparatórias, é considerado mal sucedido não apenas pelo governo federal, como também pelos governos mineiro e capixaba, pelo Ministério Público e por entidades que representam os atingidos. Passados mais de 8 anos, tramitam no Judiciário brasileiro mais de 85 mil processos entre ações civis públicas, ações coletivas e individuais. Em busca de uma solução para esse passivo judicial, as negociações para uma repactuação do acordo se arrastam há mais de 2 anos. Um novo acordo tem esbarrado nos valores ofertados pelas mineradoras, considerados até o momento insuficientes. A última proposta que elas apresentaram, em análise pelas demais partes, envolve a transferência de 82 bilhões de reais aos governos em período de 20 anos, além de medidas a serem custeadas diretamente pelas mineradoras. A União e os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, no entanto, pediram em sua última manifestação no processo o pagamento de 109 bilhões de reais, com depósitos ao longo de 12 anos. Quando eu digo que não há dono para conversar é porque, desde os desastres das barragens de Mariana e de Brumadinho, não foi paga a indenização daquele povo. Eles estão esperando casas e o ressarcimento do estrago. Uma empresa boa e grande precisa ter alguém responsável para que as coisas possam funcionar corretamente. Minha mãe dizia que cachorro com muito dono morre de fome porque todo mundo pensa que o outro deu comida e no final ninguém dá comida para ele. Então uma empresa onde ninguém manda, muitas vezes, não cumpre aquele papel social que é importante cumprir, disse Lula. Procurada, a Vale informou que não fará comentário sobre a manifestação do presidente. Leia esta e outras notícias no Novo Jornal. Boa noite.